Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 18 de outubro de 2021, nós temos a participação da nossa ação formativa, com a iniciativa do PIB de Pedagogia, da Escola Professora Andrelino Vieira, e também a participação dos PIBidianos e supervisora da Escola professora da Escola Municipal de Educação Básica, professora Dalila Galli. Então, eu quero agradecer aqui a presença da professora Simone Tristão, que fará essa ação formativa, cor e raça. Nós teremos aqui a mediação da professora Clarita, que é supervisora da Escola Estadual Professor Andrelino Vieira. Então, uma boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Simone, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigada. Oi, gente. Maria Holanda, obrigado, pessoal, também do PIBID, tá? A Simone agora vai apresentar um trabalho que ela realizou primeiro com a minha turma, né, do 5º ano, em relação ao tema étnico-racial, tá? Ela vai falar um pouquinho da experiência, como foi. Tá? Fique à vontade, Simone. E a Simone, ela tem licenciatura em artes visuais, também é pós-graduada em metodologia do ensino da arte e fotógrafa também, há 20 anos, tá? E ganhou alguns prêmios também. Depois ela vai comentar um pouquinho para vocês também. Obrigada, Simone. Fique à vontade. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos falar nesse tema, que é importantíssimo, né? Então, eu fiz uma atividade ali, a Clarita me convidou, falou de vocês, e a gente bolou uma atividade ali na sala para falar sobre isso, já começar, né, assim, com os pequenos, a falar sobre isso que é tão importante, é muito importante mesmo. Então, eu acho que eu vou apresentar assim, eu vou lendo uns trechos e vou falar um pouco. Então, vamos lá. Meu ponto de partida é a pergunta: vocês sabem a descendência que tem? E me deparo com apenas um ou nenhum aluno em sala, muitas vezes 20% ou 30% de negro, eles não sabem. Então, o que acontece? Eu pergunto, gente, me diga a descendência de vocês, quem sabe? Um ou outro levanta a mão e fala italiano, francês, indiano ainda há pouco. Mas africano eu nunca escuto, né? Então, eu percebo que existe uma carência de informação, né? E a primeira vez que isso me aconteceu, eu lembrei que na graduação eu tive que assinar um termo de compromisso que eu iria tá falando sobre índios, sobre a cultura africana, que eu ia estar trazendo esse assunto sempre, né? Um compromisso, porque tem muitos professores que passam o ano e não se fala sobre isso, né? Que eu acho que não pode faltar. Então, eu só percebi a importância mesmo sobre o assunto quando eu fiz essa pergunta sobre a descendência. Foi onde eu comecei lá na outra escola, aquela parede de lambe-lambe, depois eu vou falar mais sobre esse trabalho, mas que foi uma urgência, que eu falei, vamos começar a falar sobre frases antirracistas e sobre a cultura africana, vamos falar da África, vamos falar da arte, desenhar, fazer frases de lambe-lambe, vamos colocar na parede da escola, alguma ação tem que acontecer. Então, ali no 5º ano, esse 5º ano da Clarita, Ensino Fundamental 1, eu pensei, o que seria legal para despertar neles uma admiração, porque discurso para os pequenininhos de indignação ou alguma coisa assim, não sou assim, não ia me despertar o coração deles, né? Que eu acho que a criança tem essa pureza, essa delicadeza, que vale a pena trabalhar neles, né? Que foi admirar o tom de pele. Como a gente pode fazer
essa atividade? Buscando nas tintas a cor de pele, simplesmente pintando o desenho deles ali e, né, e se misturando para a gente finalizar. O trabalho é simples, mas todo o processo que foi bacana, né? A gente... E aqui eu também falo, deixa eu voltar aqui. Sobre a autoestima. A autoestima, ela vem lá, quando a gente fala da descendência, que a gente fala, olha, peraí, procure... Eu pedi para eles ir para casa e perguntar para a família sobre a descendência, ascendência, e vir para a gente conversar em sala de aula. Então, eles fizeram isso. E a gente abriu ali um debate, mas ainda poucos falaram da África, de ser descendentes africanos, né? Então, eu comecei, né, mais profundamente, falando sobre a cultura, sobre as etnias. E a gente falou um pouco sobre as raças. E o que também é um ponto muito importante, mas que a gente vai falando aos poucos ali, e desconstruindo a raça e construindo, né? Porque o conceito de raça traz desigualdade, né? Porque é uma criação ali, se for falar a parte biológica, né? A raça, ela se iniciou, foi criada para classificação dos seres vivos. Então, ela foi usada nos seres humanos para classificar. Mas como se classifica, né? Isso foi usado para os brancos estarem acima e os negros serviçais, né? Abaixo. Então, a raça, ela tem que ser desconstruída. Há muito tempo já vem trazendo a etnia para a desconstrução disso, né? Porque aí que você tem o racismo popularizado, né? Foi a partir disso, de você estar ali classificando. As diferenças existem. E foi isso que a gente fez essa atividade. Elas existem, mas elas não são classificadas, né? Elas têm que ser unificadas, né? Que foi o objetivo do trabalho. Então, nessa da descendência, a gente conversou. A autoestima que eu queria falar. Aí vai meter na parte... Eu acho que na arte, né, a gente usa arte terapia, né, mesmo. Porque a gente sempre mexe nessa questão psicológica, que é, né, tudo na vida, assim. Então, eu acredito que, a partir do momento que você, ali na sua infância, você ganha tempo, ali na sua infância, você desperta uma admiração, uma paixão pela sua cultura, a sua história, aquilo vai te trazer uma segurança, né? Vai melhorar a sua autoestima. Então, vai te trazer mais propriedade, né? Você vai saber, vai empoderar, né? É isso que a gente chama, né? Do empoderar-se. De tá sabendo, né, o que tá falando, o que tá lutando, né, que é sempre uma luta, né, mas o saber vai te trazer mais uma segurança, e o curtir também, a partir do momento que essa atividade, a gente também, eu quis trazer o curtir ali o asiático, a cor da pele dele, o índio, que lindo, né, quantas coisas, quantas cores. Então, eu acredito que tudo isso trabalha a autoestima e desperta neles um novo, né? Então, assim, gente, quando você tá ali na sala de aula, 50 minutos, você não tem, né, Clarita? Sempre corre, já acabou a aula, não dá para se aprofundar muito, mas pequenas coisas eu acho que já vai fazendo a diferença, sabe? Então, o que mais que eu pedi para eles? Eu pedi uma pesquisa sobre frases que que são populares, que a gente ouve, mas que são comuns e que não são legais, são preconceituosas. Então, eu falei, então vocês vão ter essa semana, vão buscar essas frases. Eles realmente fizeram ali, eles fazem tudo, uma gracinha. E aí,
vieram com frases, né? Então, quando eles estão trazendo essas coisas que eles estão vendo, lendo e vendo que não é legal falar mais, eles começam a se colocar também, né? Tipo, como assim? É mesmo? Isso aí eu achei que era normal. Até eu já falei, né? Coisas assim. E estão se informando. Então, ali. Aí eles vieram com desabafos, né? Contando o que já escutaram. E trouxeram ali uma pesquisa, frases como você está na minha lista negra, serviço de preto, não sou tuas negas, programa de índio, por que você não faz um alisamento nesse cabelo? Você é tão linda, pois tem traços de branco. Baiano é muito preguiçoso. O que você está fazendo aqui? Veio roubar nosso emprego? O Sul é meu país, que a gente já falou um pouco sobre a xenofobia e tudo isso, né? Essas frases, elas têm que parar de ser ditas para acabar com o racismo e a xenofobia. Na próxima etapa dessa conversa, dessa aula, né? É uma aula pesada, né? É uma aula, assim, intensa, porque... Mas, ao mesmo tempo, eu saio, assim, sentindo que foi importante, né? Falar, ali desabafaram, mostrar, se identificaram. E ganharam força. E aí a gente passou para a próxima etapa, que era ali na correria da Clarita, ajudando a gente. Dá licença um pouquinho, Simone. Lembrando tá. também que na parte das frases, a interação foi bem assim, em conjunto, né? Então, eles viam que estava tendo resultados, né? Então, eles procuravam ver outras frases e trazer para a professora Simone, olha, isso também é um preconceito, sim, isso é um bullying, entendeu? Então, eles fazem uma comparação. Foi bem, assim, rico mesmo essa parte. O que ela colocou. É muito importante, até porque eles mudam a casa deles, né? Ali eles já vão falar, ó, mãe, não fala mais isso não. Ó, pai, não pode falar isso não. Ó, vó, acabou, isso não se fala mais. Porque eu acho que é o caminho, gente, sabe? São as crianças, assim, eu penso, assim. E elas podem mudar a família. Agora, a gente, aí ali não... batendo boca na rua, quando você vê, já é uma coisa mais complicada, né? Mas as crianças ali, eu acho que tem um alcance, sabe? Eles vão estar sabendo, né? E vão estar levando lá para as casas. E foi bem importante, né? Isso aí foi mesmo, essa pesquisa foi legal. Então, lá veio as tintas, a parte artística e divertida, né? Eles estavam muito animados mesmo. Prepararam, já trouxeram até jornal de casa e prepararam ali o desenho deles. E ali a gente foi misturando, né, a cor para encontrar. Então fizeram lá os desenhos ótimos, né, se empenharam para fazer a multicultura ali, né, e achar as corzinhas, porque aí a gente foi entendendo quantos tons existe, até na mesma pele, né? Até na mesma pessoa ali, vários tons. E foram fazendo ali as atividades, tinham muitas, eu só tenho algumas aqui, só para entender mais ou menos. Mas a sala toda praticamente participou. E aí os detalhezinhos, né? Das características, formato de rosto, né? O formato de boca, para entender o jeitinho de cada um, com muito carinho, sabe? Foi muito legal que eles... Porque eu sempre acho, tanto é que até a inclusão, assim, é uma coisa linda na sala de aula, assim. Eu sempre vejo isso dos pequenos. Como eles têm, assim, eles têm um coração na frente, né? Para fazer as coisas. Então, eles ficaram muito felizes com esse trabalho. Aqui é a parte do que a gente fez ali, né? Colocando umas frasezinhas, algumas coisas, para mostrar a multicultura, a mistura, a desconstrução da raça, a adoração pelas cores, né? Pelas diferenças. Obrigada. Ficou, né? Ficou muito lindinho. E ficou lá na parede lá. Então, o que a gente termina numa escola é colocando lá na parede da escola, lá fora, todo mundo vai parar, vai olhar, né?
E eles ficam felizes de estar à exposição o trabalhinho deles, se sentem importante, ganham parabéns. Então é isso, foi algo simples, mas que ainda tem muito, né, o que se dizer, mas é um despertar, eu acho, é uma sementinha que se planta e boa noite. É uma sementinha que se planta no coraçãozinho deles. É isso, né? Lembrando também que olha os detalhes né, dos desenhos, né, os olhos, né, a boca, né, então é fazer a característica mesmo, né, da raça. Sim. Ali, né? Você viu que eles foram bem detalhistas em relação a isso, não é? Sim, colocaram muitas cores de olhos e de que, né, as pessoas, como assim a gente vai colocar ali rótulo, né? Como você vai colocar raça, né? Quem é melhor, supremacia branca, né? Isso que fizeram uma coisa tão triste. Olha quanta beleza, olha que legal, a mistura é legal, né? Então, acho que conseguimos mandar a mensagem, né, Clarita, assim, para eles. Sim. Foi muito bonitinho. Foi bem assim, foi bem rico, vamos dizer assim, né? Porque você vê que ainda eles não pararam, ainda nós estamos, por mais que já você fez essa parte, a gente está procurando ainda trazer mais coisas, né? Trabalhando, porque você vê que porque igual que a Mariolanda fala, abrange muito, né, Mariolanda, não é? Então, as pibidianas também estão fazendo uns trabalhos relacionados em cima. Então, estamos nesse caminho também. Que legal. Isso aí, não pode deixar parar. Não pode. E assim, ao mesmo tempo que você vai, com esse tipo de trabalho, desenvolvendo as habilidades específicas da arte, você vai realizando um processo de conscientização, de transformação. Então, isso é bacana, mostrar que a arte, ela transforma. Então, ela pode transformar as pessoas. E se você precisa, eu não sei, aquele artigo aquele trabalho que você vai publicar, que já vai sair já a publicação, que vai sair logo mais, para as pessoas poderem ter acesso. Mas esse tipo de trabalho que você realiza, precisa divulgar, precisa mostrar para os outros professores como que pode trabalhar, como é possível, mesmo não sendo uma professora ou um professor de artes, especialista nesse campo, claro, ela pode fazer trabalhos belíssimos como você está fazendo. Parabéns. Ai, obrigada. A gente faz com o que tem ali, né, Clarita? É o caderno deles, é o lápis que vem no kit, é o guache que já tem lá, velho já, tá tudo porque não usaram muito, a gente já pega lá, já recicla, né? Vamos misturando água, tá aqui, vamos fazer render, vamos fazer acontecer, passa uns apertinhos, que tudo é o processo, né? E sim, todo esse processo que foi legal, porque foi toda a construção dele que a gente foi aprendendo e foi conversando. A Clarita é tranquila, então isso é gostoso, porque ela foi falando, tranquilo, vamos à próxima aula, a gente faz essa parte. Então, foi muito gratificante. E legal também na parte da mistura da tinta, né, Simone? Porque eles mesmos, depois, por mais que ela começou a ajudar eles a misturar as tintas, eles mesmos foram descobrindo e vinham. Foram. Né, com as eles faziam, só mostravam. Né, mostrava as cores. Foi bem assim, foi uma aula que foi bem produtiva. Porque eu penso que curtir, sabe? Curtir, descobrir a cor, ter um olhar diferente para a pessoa, falar, que cor maravilhosa, porque eu sou assim, eu vejo a pessoa e falo, nossa, meu Deus, que cor linda, que os seus olhos, sua pele. Então, eu acho que esse despertar mesmo, né? A sensibilidade, né? Que tudo bem. Para os meninos ter um olhar diferente, tudo bem, as meninas têm um olhar diferente, melhor, né? Melhorar esse olhar, assim. Eu acho que é ali. Meu lugar é com os pequenos, né? A gente nunca sabe para onde que escola que a gente vai no outro ano. Mas aqui eu tenho muita esperança nas crianças. Eu gosto demais. Isso mesmo, Simone. Foi bem assim, bem legal. Acho que a gente pode fazer algumas perguntas, Simone, tudo bem? Claro. Assim, eu sou pedagoga, então aqui também praticamente são todos
futuros pedagogos também. Tem alguns convidados, mas normalmente é esse contexto. Como que você, enquanto professora de arte, quais caminhos que você poderia sinalizar para nós que não somos especialistas? Então, como que nós poderíamos iniciar esse tipo de trabalho que você articulou, essa conscientização, e com a técnica mesmo da produção plástica? Sim. Eu acho que chegando num ponto que a sala está mais ali interagida, quando você vê ali que eles estão mais amiguinhos, vamos dizer assim, né? Que pode se expressar, conseguir se expressar um pouco, eu acho que já cabe essas perguntinhas, né? Que eu começo com essas perguntinhas, para falar da descendência, que ali só um aluno ali que falou africano, né? Então, quando você percebe isso, você fala, nossa, como falta informação aqui. Vocês já vão sentir assim por onde trabalhar, né? O que é legal fazer. Eu gosto muito desse trabalho do Lambi Lambi, porque são frases, né, que são antirracista, que ali fala do empoderamento, né? Então, assim, vocês vão sentindo na sala o que... Só um pouquinho. Ô, filho, a mãe tá aqui. Desliga aí. Então, é um caminho, eu acho. E agora, sempre, quando a gente vai chegando em novembro, a gente tem a consciência negra... Só um minuto. Oi. Então, a consciência negra, que é 20 de novembro, é importantíssimo. Então, mas até lá já dá para começar alguns trabalhos. Esse, por exemplo, foi isso, os rostos, porque eu já comecei antes ali na arte, os formatos de rosto, né, com eles, assim, a fazer autorretrato, a formato de rosto, e aí eu vou dando um embasamento artístico, assim, formato de boca, né, pra gente. Então, quando eu cheguei nesse trabalho, eu não parei muito nessa parte, eles já desenvolveram, assim, os desenhos, assim. E eles nem viram em lugar nenhum. Eles criaram os indinhos, assim, tipo, tudo de cabeça. Eu falava, mas como que é o cabelo deles? Pensa bem, vamos lembrar de alguém. Então, eu acho que é por aí. De memória, eles têm muita coisa, sabe? E tem sempre os que desenham melhor, assim. E os que têm vontade, mas mesmo assim, uma coisa que eu acho legal, talvez um conselho bom, não importa, eu sempre falo, não importa se é desenhista. Não precisa ser desenhista, tem que se expressar. E eu vou gostar do seu desenho. Não é desenho do seu pai, da sua mãe aí para você no caderno, é o seu. Coloque ali o seu desenho, o seu traço. Porque pode ser. Aí eu mostro o Picasso, né? Olha o valor que ele tem para ali a geometria, as formas alteradas e que mostra, né? Que passa a mensagem. Então, acho que vocês vão sentindo, assim, mais ou menos a atividade certa, sabe, Passalinha? Legal, bem bacana, parabéns. Obrigada. Muito bonito, muito concreto, vivo, e você pode trabalhar diversas situações, conteúdos, e provocar mesmo a conscientização, a sensibilidade, o encontro da identidade da criança. Sim. Bem bacana, parabéns. Obrigada. Alguém gostaria de fazer um comentário, de fazer alguma pergunta? Pois não, Luciele, por favor. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer um comentário sobre uma experiência, né, que eu tive numa aula, quando eu estava no primeiro semestre, a gente tinha matéria de relações étnico-raciais, né? E como atividade final dessa matéria, a gente tinha que fazer alguma coisa, né, relacionado, e a gente pensando muito sobre como a criança se vê, né, que foi uma coisa que você trouxe, de ter perguntado para as crianças, e muitas não falarem sobre a descendência africana. A gente focou nessa parte, então a gente fez uma atividade, foi com a minha família, assim, tem bastante criança, e a maioria das crianças são negras, né, então a gente trouxe para as crianças várias cores de lápis, giz de cera, assim,
com vários tons de pele. Não sei se alguém já viu, tem uma caixa de giz de cera só com tons de pele. E aí tem, acho que são 12 tons. E aí a gente tinha uma caixa dessa, mas tipo, várias outras giz de cera coloridos, misturados. Eu acho que foi umas 7 primas minhas que fizeram desenho. E aí a gente eu pedi, né? A gente fez com outras crianças também de São Carlos que participa de um projeto, só que foram poucas no dia. A gente ia fazer só com essas de São Carlos, só que acho que tinha ido 3 só no dia. Aí eu falei assim, vou fazer lá em casa, né, com as minhas primas. E aí a gente pediu para cada criança se desenhar, fazer um autorretrato, para ver como que a criança se enxergava. E pouquíssimas crianças se desenharam negras. Mesmo tendo todos os tons de pele, elas não se pintaram negras. Então. Quando a gente fez esse projeto, a gente não teve a oportunidade de trabalhar nada com as crianças. Foi só essa inserção com elas, e aí depois a gente discutiu isso no trabalho, mas a gente não conseguiu levar isso para as crianças depois, né? Tentar trabalhar com elas de alguma forma. Mas é muito interessante de como tá enraizado, né, nas crianças. Eu lembro que quando eu estava fazendo essa atividade com as minhas primas, teve uma hora que alguém falou assim, cadê o cor de pele, sabe? E aí, que era o rosinha, né, que elas estavam procurando, mas tá tão enraizado, né, e ainda até falei, né, falei assim, joguei assim na roda, eu falei assim, mas cor de qual pele? Eu falei para elas. Sim. E aí elas falaram que era o rosinha. E nenhuma delas eram brancas, ou elas eram parda, ou realmente negra. E aí, aí a gente fez, né, essa inserção e depois a gente discutiu no trabalho, só que a gente não conseguiu levar nada para as crianças, né? Só que é de se refletir, né? O tanto que não só as crianças da minha família, mas de todos os lados já tem isso enraizado de a cor de pele é o rosinha, sabe? Tipo, e de não conseguir se retratar. Mas eu acho que é isso que é urgente, as pessoas, muitas crianças, muitas pessoas têm a vergonha, né? De ter a pele negra, de ter ser a cor preta, a cor parda. O que acontece? Isso é muito sério, que já vem da escravidão, já vem desse racismo, dessa coisa toda. Eu conheci, assim, pessoas aqui em São Carlos que sentar separado, assim, de, tipo, abaixar a cabeça, sentar. Como assim? Vem junto, os pais, né, das crianças, assim. Então, eu acho bem sério. É uma vergonha de cor de pele, né? Da vergonha de ser o que se é, e muito pelo contrário, eu fico louca, eu falo, não, que isso, que cor mais linda, que coisa mais linda, vamos lá. Eu acho que é muito trabalho aí pela frente, sabe, gente? Mas é sério isso. É como vergonha, claro que é mais sério, mas também existe uma vergonha de ser pobre, por exemplo, né? Outro dia eu tava nessa conversa na escola também. Eu falei, gente, mas como assim? Uma criança xingava outra de pobre. Ai, seu pobre. Eu falei, mas isso não é xingamento. Peraí, vamos conversar sobre isso. O que tem ser pobre? Pobre é um xingamento. Então, assim, aí certas pessoas falaram assim, mas eu não falo para eles que é pobre, falo que é pobre de espírito, pobre assim. Mas aí entram outras questões, mas, gente, por favor, né? Aí a pessoa vai ter vergonha de ser pobre, daí ela vai querer, e quantas questões isso vai te levar, né? Vai querer ser milionário? O que a pessoa vai fazer tudo por dinheiro? Vai achar uma mulher, vai achar que tem que ser bonita para casar com um rico? Então, quantas questões vai? E a questão da aceitar, a questão da cor de pele, né, de tudo isso que a gente tem que desconstruir e se empoderar, né, trazer a autoestima, é bem sério, eu acho bem sério. Então, olha só a sua atividade, então você sentiu a mesma coisa que eu, a questão da pele aí, né? Sim, com certeza, e eu concordo, né, a gente tem muito para trabalhar ainda, e acho que vai ser aos poucos que a gente vai conseguindo modificar isso na cabeça das crianças e as crianças tentar modificar na cabeça das outras pessoas, né? Sim. É isso, é se curtir, se aceitar, e é toda essa batalha, essa luta que vem tendo aí, né?
muita gente não entende, né? Muita gente não entende o sofrimento, e até eu mesmo não vivi isso, né? A gente tá aí, batalha junto, tá junto, mas só quem viveu sabe, né? Tanta coisa que passa, e acaba, o que é triste é acabar, que eu acho que muitos, é dando razão. Simone? Oi? Ih, eu acho que ela caiu. Só um minutinho, vamos, né? Voltei. Voltou. Você recuperou a sua fala. Tocou o telefone do nada aqui. Então, gente, é isso aí. Que mais? Vamos falar. Tem uma perguntinha no chat, né? Do Marcelo. Lê para mim, Claritinha. Tá parabenizando, tá? Sua formação de hoje. E a pergunta: Obrigada. o que ela achou das questões posteriores à atividade? Assim, teve alguém que ressignificou de alguma forma a própria identidade? Os conflitos relacionados à temática diminuíram? Clarita, a gente ainda não teve muito tempo de observar isso, né? Mas eu acho que a gente vai continuar aí, a gente está logo chegando com a Semana da Consciência Negra, tudo que a gente vai trabalhar, e a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas eu acredito que sim. A gente despertou ali muita coisa, né? Principalmente para a hora que eu falo, vem cá, olha aqui. Você tem uma descendência africana, com certeza, né? Africana com indiano, com brasileiro, com índio, como que é? É pardo, tal, mas... Então, vem cá, vamos conversar sobre isso. Então, eu vou conversando em cada um ali, ó. O que você acha? Pergunta lá. Mas acho que sim. E ali tinha São Mateus, ali que já falava, não, na minha casa tem comida africana, nós temos tal coisa, a gente faz... Ele é bem antenadinho, né? E ele foi o único que trouxe, mas aí foi legal também, que ali eles se despertaram, e eu falei, ó, vamos conhecer mais a história, a cultura, que ela é maravilhosa, vale a pena e tal, né? É muita coisa pra gente ir falando, né? E trazendo, mas na medida do possível a gente vai fazendo, né, Clarita? A Clarita tá trabalhando as princesas também, isso é bem legal. Isso mesmo. Respondi eu? Isso Respondi mesmo. mais ou menos, né? Não, respondeu sim. Fica à vontade, Mariolanda. Não, respondeu sim, foi excelente. É isso mesmo. Aos poucos vai trabalhando isso e as pessoas vão tomando consciência dessas situações, dessas características, dessa identidade. E é assim, é só a tomada de consciência que é possível aí acontecer o respeito. Porque se eu não tenho essa tomada de consciência, as pessoas não vão respeitar, não vai ter essa troca de respeito. Isso que vocês. Isso pode ver a questão dos brinquedos, não é só a questão de lidar com essas questões. Qual é o lápis que eu vou usar? Sim, isso faz parte também, mas a própria sociedade ela vai incutindo, vai veiculando um padrão de beleza, um padrão de estética, um padrão de cor. Então, isso vai influenciando as crianças de tenra idade. E elas vão revelando uma identificação com que não é a identidade dela, é a identificação dos outros, para ela poder ser aceita, para ela poder ser respeitada, para ela fazer parte daquele grupo. Hoje, agora, nós temos bonecas negras. Antes, na minha época, não tinha essa diversidade, esse cuidado. Ainda é muito pouco. Se você for comprar numa loja uma boneca negra, você não vai encontrar. É muito difícil você encontrar, localizar. Então, até o mercado de brinquedo não está preparado para essa diversidade, para contemplar. Está muito devagar, né? Está muito devagar, muito devagar. Verdade. O pessoal tem que abrir os olhos para isso, né? E fugir dos padrões. Eu admiro muito quando eu vejo as menininhas lá na escola, na hora do recreio, que elas levam brinquedinho, que traz as negrinhas, né? Agora, se tem Barbie negra, eu tenho uma maravilhosa. E eu sempre conto das minhas bonecas.
E eu ganhei na minha infância, uma tia minha achou e me deu. Então, assim, né, sempre que eu pude também eu presenteei, mas tem que ter mais, tem que ser muito comum, né? Assim como as modelos na passarela, assim como na televisão, você tem que ver mais, né? A inclusão crescer cada vez mais é muito importante, né? E eu acho também que talento. Ótimo, E muito aqui em bom. São Carlos, a maioria, assim, a sala de aula tem muito, nossa, tem muitos negros aqui. E lindos, maravilhosos, são maravilhosos. E, né, eles precisam se empoderar mais, eu acho, sabe? Elas são lindas, cabelão, mas muito envergonhada, muito reservada das coisas, sabe? E eu acho que elas têm que estar no seu lugar, sabe? Assim, não é esse lugar que elas acham, sabe? Então, eu percebendo isso aqui, eu acho que eu percebi isso mais aqui do que Curitiba. Talvez também porque é uma região que teve muita escravidão, aqui tem até as fazendas, né, aqui, tem até com os aparelhos de tortura ali ainda, pra gente, ai meu Deus, o lugar é tão espetaculoso de lindo, mas aqueles aparelhos, eu fotografei tudo aquilo, assim, até mandei pro pessoal lá, e então tem essa cultura que eu acho, de se reservar, sabe? Vou te vou me tirar, retirar da sua presença, né? Assim, tipo, é uma coisa muito triste. Então, é acolher, é puxar, né? Vem, vamos lá, todo mundo, do lindo. Então, esse trabalho nosso é muito precioso na escola, viu, gente? Sim, muito precioso. Vocês têm que nunca deixar fazer como eu, que assinei meu termo, que eu não vou deixar de trabalhar essas questões. Vocês também, né, Clarita? Clarita trabalha muito essas questões mesmo. É isso mesmo. Nós aqui da área da educação, nós temos essa oportunidade de passar para as crianças, para os alunos, então nós temos que aproveitar para poder resgatar, né, as coisas boas que existem, né? A parte dos negros, tudo, né? E não ficar aqui a parte escondidos, e sim, né? Que todo mundo tem as suas diferenças, mas tem que respeitar, né? Tá? Sim. Foi muito bom, né, Mariolanda? Foi ótimo, muito bom. E não mostrar só o negativo, parece que é sempre só tem isso para falar, é só o negativo. Sim. A cultura africana, a cultura afrodescendente leva outras situações muito mais ricas, muito mais positivas, construtivas. Então, as pessoas às vezes vão trabalhar a questão da consciência negra, tentam só resgatar o aspecto negativo. Logicamente que é uma conscientização de mostrar o que a sociedade fez com esse povo, com essa cultura. Mas, e além disso também, mostrar o valor, o que está presente na minha identidade, na identidade da região, identidade do país. A beleza, né? Eu vou fazer um trabalho ali na outra escola, que vai ser como é a minha eletiva de fotografia. Então, nós vamos fazer um estúdio fotográfico e cada aluno vai escolher uma pessoa ali, parda, negra, para a gente fazer a consciência negra, fazer as fotografias produzidas, maravilhosas, vai sair uma exposição, sabe? Eu acho que vai ser legal. A gente já vai começar esse trabalho na próxima semana. Então, para fotografia, eu já ensino a técnica fotográfica, o olhar, o enquadramento, e já aproveita, assim, para um resultado aí para esse tema. Mais uma vez, me convidaram. Eu sempre estou dentro desse tema, assim, chega para mim de presente, e eu fico bem feliz, assim, fico bem empolgada com isso. Então, acho que vai ser legal esse também, da fotografia. Legal, muito bom. Eu acho que se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para a professora, para a Clarita. Pois não, Davi? Boa noite, Boa professora noite. Simone. Boa noite. Professora Clarita, professora Mariolanda, professora Natália que chegou, os pibidianos, as pibidianas. É um tema, sem dúvida, relevante, importante, imprescindível. Assim como aprender a ler e escrever,
poder se identificar como uma pessoa humana, né? E não uma coisa. Professora, o seu trabalho, ele sem dúvidas é importante, porque desde 2003 a gente tem a Lei 10.639, que é uma normativa que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira, da história, assim como a 11.645, que é sobre a população originária do Brasil, né, que são os povos indígenas. E o que você traz no começo da sua fala, em relação à própria formação e preparação das professoras, assim como da escola, da gestão escolar, da formação continuada em relação a diversos temas, mas em específico as relações étnico-raciais. E que essa formação, ela é muito importante porque contribui para que as professoras, os professores, consigam aprofundar os assuntos e não desenvolverem situações que apenas tocam num ponto do respeito, no sentido moralista, no sentido de, não pode falar que é negro, não pode falar que tem um cabelo duro, é óbvio que isso não pode. Mas o que acontece é que, para que uma criança numa sala de aula diga, eu sou afrodescendente, com orgulho, em relação ao cabelo, em relação à tonalidade da pele, em relação à religiosidade, né? Em relação ao histórico que o país tem com as relações étnico-raciais, é importante que as crianças entendam as contribuições em diversos campos da humanidade, né? Na medicina, na saúde, na medicina, na educação, nas artes, como o tema que você abordou, que entenda as contribuições dos povos africanos na política, que entenda na ciência, na filosofia, porque senão a gente estagna numa característica, né, de que no Brasil não tem racismo, nós não somos racistas. Quando a gente olha, por exemplo, quantas crianças foram atendidas por médicas negras ou médicos negros, quantas crianças tiveram relações com homens e mulheres negros em situação de prestígio, e em que essas contribuições são muito importantes para essa formação da autoestima, para que a gente, de fato, tenha muito mais crianças tendo respaldo e o empoderamento dessa autoafirmação. Então, a gente tem ainda muitos desafios. Eu percebo que a gente já avançou bastante nesse campo. Eu estou em formação, né, como professor, mas eu já fui aluno e sou aluno hoje. Por exemplo, no curso de formação a gente tem apenas uma matéria que trata diretamente desse tema. E nós estamos em 2021, sabe? O Brasil tem 500 anos de história, entre aspas, né? Após a invasão, e 300 de escravidão. A gente tem que perceber que desde a educação infantil até o ensino superior, para todas as áreas do conhecimento, é um tema muito sério de ser abordado. Um tema que necessita mais cuidados e uma diversidade e menos restrições. A partir do momento que a criança olha para um livro e não se vê representada num livro, assiste um filme. Por exemplo, você disse que trouxe o Picasso como uma referência. Autorretrato. Sim, mas aí, por exemplo, quantos artistas negros e negras, brasileiros, africanos, contemporâneos, clássicos, as crianças tiveram contato, por exemplo? Porque como criar uma referência? O Picasso, sem dúvidas, é uma referência, mas o Picasso, inclusive, tem parte da sua construção artística
em incursões no continente africano, que inclusive muitos países europeus têm museus com arte africana do período da colonização, que enriqueceu esses artistas. Então, é muito contraditório ao mesmo tempo. Então, a gente ainda tem que superar muitos estereótipos, Sim. uma hierarquização. E eu concordo com você. É necessário enxergar um novo cenário. Eu já estou concluindo a minha fala. É necessário enxergar um novo cenário, novas tendências. Quantos artistas contemporâneos que fazem artes virtuais, que são negros e negras, e tratam dessa representatividade. E não só a questão da beleza. Eu estou cansado de saber que negro é lindo. Mas eu quero mais negros médicos, advogados, engenheiros, nos livros, professoras e totalmente, sabe? Então, existem de fato, e sem dúvidas, a matéria de artes não é a responsável sozinha pela superação do racismo na escola, mas a articulação entre todas as matérias. E é necessário, sim, a valorização da estética negra, da identidade negra da criança, e, sem dúvidas, esse resgate da herança e da ancestralidade africana. Mas para esse campo que foge do estético. É claro que a nossa primeira relação é física, é visual, mas a gente tem que superar isso, porque enquanto as figuras de pessoas negras retratadas forem sempre colocadas em situações subalternizadas, vai ser difícil se identificar, vai ser difícil a criança conseguir e falar assim, cadê o lápis cor de pele? Né? Sendo que a gente tem uma riqueza de tonalidades e é um tema importante para iniciar o debate, falar do nosso corpo, que é a nossa embarcação nesse mundo, né? Que é com ele que a gente viaja. Mas também na sua saúde emocional. E aí, outros fatores precisam ser desenvolvidos e trabalhados. A aula de história, não tem que começar na escravidão. A gente tem grandes reinos. O Egito, para finalizar minha fala, ele não foi só um dos grandes reinos da história da humanidade, como criou, e daí o mundo, né, nessa diáspora para o mundo, levou a matemática, levou as artes, levou as ciências, a filosofia, a medicina, a agricultura, todos esses campos do conhecimento. Então, eu fico contente de poder ter a possibilidade desse encontro, dessa troca de ideias, e que a gente possa enriquecer nas nossas falas, que as nossas críticas sejam construtivas, que a gente sempre reavalie o nosso trabalho, que inclusive a gente fale com pessoas, professores e professoras, que são negros, inclusive, que já tratam desse tema, continuar pesquisando, aprofundando os estudos, porque é sempre um desafio, Eu vejo que eu sou capoeirista, eu sou capoeira, e a capoeira, ela é um estilo de vida, e é um estilo de vida que me traz autoestima, não só por ser negro, mas eu tenho um corpo saudável, eu me encontro com outras pessoas em comunhão, então a gente troca outros valores civilizatórios, da oralidade, do respeito aos mais velhos, sabe? Da corporeidade, sem dúvida, da religiosidade, da espiritualidade, da filosofia. Então é profundo e necessário a gente levar adiante esse debate e estar no nosso dia a dia. Então, eu agradeço o encontro, agradeço as trocas e a possibilidade de ter espaço para falar. Muito obrigada. Um homem negro, enquanto um professor, certo? E enquanto um eterno aprendiz, e sempre em construção, nessa minha incompletude, como diria Paulo Freire. Obrigado. Sim, obrigada a você, que lindo, quanta coisa. Muito bem, você está certíssimo, eu acho. Agora, por exemplo, tem que ter representatividade mesmo. Eles estão, quando eu começo a ver mesmo pessoas, né? Ó, na arte, eu coloco agora, eu vou começar com grafite, já coloco Basquiat,
Eu estou sempre mostrando, sim. Na medida que eu vejo ali que eu posso mostrar para eles, eu acho importante. E você falou uma coisa muito certa. Não adianta ficar, ó, você não pode falar isso, você não pode falar. Eles estão cansados disso, né? As pessoas falam, não pode falar e falam, né? Na própria casa, vizinho, tio. Então, não é assim que você vai agregar, não é por aí, é um outro caminho mesmo, né? É a autoestima, sim, é vendo, é trabalhando tudo isso, a espiritualidade, é trabalhando o corpo, como você diz, é conhecendo ali os pares, né? Seus pares, assim, vencedores. Eu acho que é por aí também. É porque tem que mudar mesmo, porque a coisa vai avançando muito lentamente, né? Então, o conhecimento, a pesquisa, é bem importante. Que legal, eu acho que você vai ser um professor maravilhoso. Você vai ajudar muito esses pequenos. Legal, hein? Obrigada. Bem bacana também. Muito bom, Davi. Natália, vamos mais um pouquinho, acho que a gente ainda tem um pouco ainda de conversa. Natália, por favor. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa pelo atraso, estou em HTPC, dei uma fugidinha lá, e hoje o tema lá é uma formação também sobre a escola bilíngue, né? Que eu faço parte, então também estava bem interessante, aí eu dei uma fugidinha, mas já volto para lá. Eu queria, não sei se foi falado, difícil eu falar porque eu não consegui ouvir tudo, né? Mas depois eu assisto. Não sei se já foi falado, mas eu, quando estou na sala de aula, e já indiquei para muitos professores e gosto de passar aquele filme Vista a Minha Pele. Não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês falaram também já. Não? Não. Mas assim, como o pessoal está se formando, né? É uma indicação assim que é bem legal em qualquer faixa etária, assim, não bebê, né? Mas no ensino fundamental, a partir do primeiro ano, é um filme muito legal de passar. Chama Vista a Minha Pele, é de 2011 e eu não lembro o nome do diretor. Mas só digitar no YouTube é muito bom, porque para quem não conhece, inverte, né? Então, o racismo é contra os brancos. Então, a melhor posição na empresa, a maioria das pessoas da favela, né, são brancos. Então, inverte tudo, né? As pessoas que são os empregados são os brancos. E é muito legal porque a gente realmente para e pensa, né? E as crianças também, eles param e nunca pararam para pensar assim, nessa inversão. Então, é uma dica aí que eu entro para dar. Vamos passar, né, Clarita? Legal. Legal, Natália. Legal. Tem mais alguém para as professoras encerrarem? Alguém gostaria de mais algum comentário, fazer alguma questão? Eu diria que eu aprendi muito, eu sou sempre aprendendo, eu sempre penso incentivo a fazer as ações formativas e é sempre um processo para mim, particularmente, de desenvolvimento profissional e o desenvolvimento humano, como cidadã, como ser humano. É muito prazeroso, é muito formativo. Alguém gostaria de falar para as professoras encerrarem? Tanto é que eu pedi para o meu filho assistir também. Ele está aqui, eu fico até emocionada. Eu falei assim, filho, entra, vai ser uma temática super bacana. E eu falei assim, assina também o formulário de certificado, que é bacana, você vai fazer a sua história também, enquanto cidadão, né? Sim. Eu fico até emocionada. Todo mundo aprende, né? E ter tido essa oportunidade de também de ter essa formação. Muito legal, muito bom. Com professoras. É verdade, a gente aprende tudo, a gente aprende junto. Eu vejo na sala de aula, a Simone entra, falei, gente, agora eu vou aprender. Eu vejo as crianças desenharem, os rostinhos, os desenhos, o corpinho, falei, fico admirando, falei, gente, né? Tem que ver, sai cada desenho que você fica, sabe, babando, vamos dizer assim, né? Porque eles são muito assim. Eles têm uma bagagem em relação, eles vão aprendendo também um com o outro, com o coleguinha, então você vai aprendendo junto, porque eu não sou boa em desenho, vou ser sincera.
Então, você vê ali, eles falam, professora, hoje mesmo eu fiz um desenho lá na... Tá vendo, professora, como a professora está aprendendo a desenhar? Foi graças a vocês. Entendeu? Então, você vê que é tão é prazeroso. E a Simone lidando com a gente, está sendo muito gostoso, sabe? Uma professora que você vê que tem vontade que está fazendo, gosta do que está fazendo e quer passar aquilo para as crianças. E transmite isso para nós também, professores, né? A gente se sente seguro naquilo que ela está fazendo. Então, a gente vai também caminhando junto. É muito, muito gratificante, viu, Simone? A gente agradece muito também a sua formação. Eu sou muito feliz. Eu chego com força mesmo. Quero fazer valer aqueles 50 minutinhos, né? É verdade. É Muito bom. Eles são muito interessados, é uma delícia. Criança, eles são incríveis mesmo. Eles são interessados, eles querem aprender, eles querem fazer acontecer, né? Então tem que aproveitar essa vontade toda deles mesmo. Exatamente. É o momento para abrir a caixinha e colocar coisas boas lá dentro. Isso mesmo. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, viu, Mariolanda, os Obrigada, gente. Simone, Natália. Agradeço muito, viu? Foi muito, muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Então, uma boa noite a todos,